A porcentagem de terras em mãos de indígenas cresceu pouco entre 2015 e 2020. É o que mostra um relatório da organização não governamental Iniciativa por Direitos e Recursos. A porcentagem de terras em mãos de povos indígenas ou autóctones cresceu ligeiramente no mundo entre 2015 e 2020, passando de 10,6% para 11,4% do total, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira, que registra um aumento semelhante na América Latina. O documento foi produzido pela organização não governamental Iniciativa por Direitos e Recursos. Na América Latina, foram 1,2 milhão de hectares cedidos a duas reservas indígenas no Peru em 2021 e 612 mil hectares conquistados por 6 territórios indígenas no Brasil quando suas terras foram demarcadas em 2023. Em um total de 73 países analisados, pelo menos 11,4% das terras estão legalmente nas mãos de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades locais, explica o relatório. Na América Latina, onde os especialistas da ONG analisaram a situação em 16 países, o aumento foi um pouco maior, quase um ponto percentual, 0,9%. Em 2015, 16,6% das terras pertenciam aos indígenas. Em 2020, eram 17,5%. O progresso mundial naquele período estava basicamente concentrado em alguns países, 38, segundo o texto. O total de terras legalmente reivindicadas ou cedidas a povos indígenas totalizou 103 milhões de hectares em todo o mundo. Este é o segundo relatório realizado pela ONG. A organização pretende fazer um balanço a cada 5 anos para observar a evolução da posse da terra de acordo com os objetivos da ONU até 2030. Bela Montoya, uma senhora equatoriana que foi declarada morta e acordou no meio do seu próprio velório, morreu após alguns dias de hospitalização, informaram as autoridades sanitárias. Todavía se encuentra con signos vitales. A história de Bela Montoya rodou o mundo na última semana. A mulher, de 76 anos, que havia sido declarada morta em 9 de junho em um hospital público de Babahoyo, no Equador, surpreendeu médicos e familiares ao acordar durante o próprio velório. Mas a idosa finalmente morreu na última sexta-feira, como resultado de um acidente vascular cerebral isquêmico. Segundo a autoridade sanitária regional, Bela Montoya estava internada na unidade de terapia intensiva. O Ministério da Saúde havia anunciado uma investigação para determinar os responsáveis pelo falso atestado de óbito. De acordo com o hospital, a idosa não respondeu ao trabalho de reanimação no dia 9 de junho. A imprensa local afirma que ele teria sofrido uma catalepsia, uma condição neurológica na qual o corpo apresenta paralisia. Cartões de crédito, estoque de alimentos e consumo desenfreado. Um modo de vida que se tornou comum na Argentina. Com a escalada da inflação, que acumulou 114% nos últimos 12 meses, a população do país sul-americano desenvolveu a estratégia de comprar antes e pagar depois para economizar. Como viver em um país com inflação que gira em torno de 8% ao mês e passa de 100% ao ano? Na Argentina, quem tem um determinado poder aquisitivo consome de forma desenfreada para tentar superar, pelo menos em parte, o aumento constante dos preços. Muitos apostam em ofertas e compram com cartão de crédito, pois se o valor for pago mais à frente, é possível gastar menos. Talvez nas próximas compras eu faça com o cartão de crédito, que vou pagar mês que vem, ou depois do dia 24, que é quando fecha a fatura do próximo mês. Então, às vezes, eu jogo com 30, 35 dias de vantagem. Eu pego a mercadoria e pago só depois desses 35, 40 dias. Eu jogo assim. O aumento dos preços tem sido um mal crônico para a economia argentina, que agora vive seu pico em 30 anos. O país está entre os que possuem a inflação mais alta do mundo. As pessoas provavelmente já estão acostumadas com tantos anos de vida sem estabilidade. Quando chega no final do mês, as pessoas só querem se divertir. Acho que é isso. Socialmente, estamos muito cansados dos problemas econômicos.
mas tive que mudar minhas preferências e minhas compras. Talvez migre para outras marcas mais baratas também, mas não deixo de me divertir. Já poupar ou financiar um imóvel é praticamente impossível, com taxas de juros que variam entre os 100% e os 150% ao ano. Dessa forma, o jeito é encontrar os melhores preços e gastar o que se tem com o que se pode. Hoje, com uma inflação de 110% a 120% ao ano, o mais difícil é saber se o que você compra está caro ou barato. Pode facilmente acontecer de você estar comprando em um supermercado e não saber que no concorrente ao lado, o produto que procura é mais barato. Por quê? Porque já perdemos a referência de preço. Nesse mar de preços e ofertas, a Associação de Defesa do Consumidor Argentina recomenda comparar bem os preços antes de comprar qualquer coisa. Depois de receber a alta na última sexta-feira, o Papa Francisco voltou a aparecer publicamente na oração do Ângelus neste domingo, na Praça São Pedro. Apesar da aparente boa forma, alguns compromissos do pontífice foram cancelados. O Papa Francisco, que passou por uma cirurgia no abdômen no início de junho e recebeu alta na última sexta-feira, voltou a aparecer em público na oração do Ângelus deste domingo, diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele agradeceu as demonstrações de afeto durante a hospitalização de 10 dias. Queria expressar minha gratidão pelo afeto, preocupação e amizade demonstrados nestes dias de hospitalização e o apoio em orações. Esta proximidade humana e espiritual foi de uma grande ajuda e conforto para mim. Obrigado a todos do fundo do meu coração. Francisco também se pronunciou sobre o ataque na noite de sexta-feira por um grupo rebelde afiliado a jihadistas contra uma escola em Uganda, que deixou mais de 40 mortos, a maioria estudantes. O pontífice também enviou orações para as vítimas do naufrágio de um navio de imigrantes na Grécia. Apesar de aparentar estar em boa forma, alguns compromissos do Papa foram cancelados, como a próxima audiência semanal na quarta-feira. Um submarino que levava turistas aos destroços do navio Titanic desapareceu no Oceano Atlântico. A Guarda Costeira de Boston, nos Estados Unidos, afirmou que as buscas estão em andamento. Até o momento, não está claro quantas pessoas estavam a bordo no momento do desaparecimento. Pequenos submarinos levam turistas pagantes e especialistas para ver os destroços do Titanic. A empresa OceanGate, que opera o submarino desaparecido, diz que está explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança. Eles destacaram que agora o foco está em encontrar os tripulantes que estavam no submersível e suas famílias. De acordo com informações levantadas pela BBC News, a Guarda Costeira de Boston disse nesta segunda-feira que uma operação para encontrar o submarino está em andamento. A nota também diz que a empresa recebeu extensa assistência de várias agências governamentais e empresas de águas profundas em seus esforços para restabelecer o contato com o submarino. A empresa cobra $250 mil, equivalente a mais de R$1 milhão, por uma vaga em suas expedições de 8 dias para ver os destroços. A empresa também disse que o submarino pode acomodar 5 pessoas e que geralmente inclui um piloto, 3 convidados pagantes e o que chama de especialista em conteúdo. Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo a descida e a subida, leva 8 horas. E depois do intervalo, agora é pra valer. Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira de futebol a partir do ano que vem. E terapia com répteis ajuda a aliviar transtornos de pacientes em São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.